Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar estudando a equação de Bernoulli, aquela equação que eu falei, né, uma das mais importantes da mecânica dos fluidos, que ela é um balanço de energia entre dois pontos do escoamento e ela nos ajuda a resolver problemas onde não existe atrito em regime permanente e ao longo da linha de corrente, né, ao longo de uma trajetória de uma partícula. Nós vimos como que a gente pode usar essa informação para resolver o problema mais simples da mecânica dos fluidos, que é um reservatório com um furo ao lado, que sai um jato aberto para a atmosfera, e a velocidade desse jato, né? A velocidade com que o fluido líquido, né, sai pelo furo, dava a raiz quadrada de 2GH. A gente comentou que a velocidade, então, depende apenas da altura, no caso, sem atrito. Hoje nós vamos começar a estudar problemas um pouquinho mais aprofundados. Vamos começar pegando esse problema aqui, que ao invés de botar um furo do lado do reservatório, nós vamos usar o sifão. O que é o sifão? Você já deve ter visto isso. Imagina um reservatório, eu vou pegar uma mangueira, formato de U, de cabeça para baixo, né? Uma extremidade vai mergulhada no líquido, uma extremidade da mangueira vai imersa no líquido e a outra extremidade ela vai estar num ponto abaixo do nível. Se a saída estiver abaixo do nível do fluido e eu retirar o ar aqui de dentro, né? Geralmente o pessoal suga com a boca, tirar a gasolina do tanque, né? Antigamente se fazia isso. No início tem ar, mas eu vou com a boca, puxo e a partir do momento que o líquido preenche toda a mangueira, ele começa a descer por conta própria. Esse é o chamado sifão. Então o sifão é esse loop, essa volta que ele faz acima do nível, ó. Então a água inicialmente tem que subir para depois descer. Quem que puxa ela para cima? Quem está puxando ela para cima é o peso dessa coluna de água que está caindo aqui, ó. Observe que essa altura é maior que essa, tá? Então, através da equação de Bernoulli, nós vamos conseguir entender o que está acontecendo aqui. Nós queremos, ó, então a velocidade de saída na ponta dessa mangueira e queremos a pressão no ponto A. Vamos chamar o ponto A aqui nessa alça superior. Vamos dizer que o ponto A é esse daqui, ó. Eu quero a pressão nesse ponto. Se eu tivesse um medidor de pressão aí, qual a pressão que esse medidor me daria? Tá certo? Então, nós vamos partir da nossa velha conhecida equação de Bernoulli, que diz que entre dois pontos numa linha de corrente, nós temos que V1 ao quadrado sobre 2 mais GY1 mais P1 sobre ρ é igual a V2 quadrado sobre 2 mais GY2 mais P2 sobre ρ. Onde estão os pontos 1 e 2? É uma linha de corrente. Então nós vamos pegar de novo, né? Vamos escolher como ponto 1 início aqui nesse nível. Por quê? No nível, porque nós conhecemos a referência, né? Nós conhecemos as condições de pressão, que é a pressão atmosférica, né? E sabemos a velocidade nesse nível do tanque. A velocidade tende a zero, exatamente igual o problema anterior do furo ao lado do reservatório, né? Mesma coisa. O ponto 1 não mudou com relação ao problema anterior. E o ponto 2? O ponto 2 é onde interessa, né? Que é, nós queremos calcular a velocidade de saída. Então, a linha de corrente vai ser algo assim. Ou seja, entre a entrada e a saída tem que haver igualdade da quantidade total de energia. Então vamos identificar cada termo. Semelhante ao que aconteceu no outro probleminha, o V1 a gente aproxima como sendo zero, porque o nível aqui vai descer muito lentamente, tá?
Altura 1. De novo, eu vou escolher uma referência aí, um ponto de referência. Eu posso escolher nesse nível, posso escolher na saída, posso escolher nessa altura aqui, tanto faz, tá? Eu prefiro escolher alinhado com a saída, tá? Então aqui está o nosso eixo Y alinhado com a ponto de saída. Nesse caso, o Y1, a altura no ponto 1, vai ser quanto? Se essa altura total é H2 e essa altura é H1, esse menos esse vai dar a distância, né, daqui até aqui. Isso é H2 menos H1, que é a altura do nível 1. Então, isso aqui vale H2 menos H1. Então, V1, Y1, P1. P1, revisando, que já falamos no vídeo passado, é a pressão na referência que vai ser o PATM, né? Supondo isso aqui está na atmosfera, não está no espaço, nada disso, né? Senão não teria nem gravidade. Então, as três informações do ponto 1. Vamos para o ponto 2, para a saída. V2 é a própria velocidade de saída, que é isso que queremos calcular. Y2, altura do ponto 2. Como eu pus o início da referência de altura no ponto 2, isso dá 0. Eu escolhi, né? E P2, de novo, essa saída aqui é sempre aberta para a atmosfera, a não ser que seja bem claro, né? Que isso aqui descarrega num tanque pressurizado, tal, mas tá falando em jato de saída, tá? Pressão 2 é o próprio PATM. Jogando essas informações na entrada e na saída na equação de Bernoulli, nós vamos tirar que 0 mais H2 menos H1 vezes G, né? P1 é PATM sobre ρ. V2 é a velocidade de saída ao quadrado sobre 2, mais G vezes Y2, 0, mais P2 é PATM sobre ρ. Observem que o ρ na entrada e na saída são iguais, porque é um fluido incompressível, né? Nós estamos admitindo a densidade constante. E passando 2 multiplicando, extraindo a raiz quadrada, velocidade de saída é a raiz quadrada de 2G H2 menos H1. O que é H2 menos H1? A distância vertical entre a saída e o nível. O que era o H? A distância vertical entre a saída e o nível. Então, num caso sem atrito, esses dois problemas são exatamente iguais. O que importa é a distância entre o nível e a saída. Distância entre o nível e a saída. Independente do formato que tem isso aqui. Em nenhum momento a gente falou sobre o formato, né? Em nenhum momento nós falamos sobre o formato específico, que curva é, qual o comprimento, qual o tamanho total da mangueira. Não sabemos esse comprimento aqui, tá certo? Porque estamos desprezando atrito. Então, na verdade, esse resultado, raiz quadrada de 2GH, é o limite de velocidade. Quando começa a ter atrito, seja pela mangueira, começa a ter atrito, né? Cotovelos, começa a ter atrito. Se eu for no limite onde esse atrito some, nós temos a velocidade de saída, que é a máxima velocidade que se pode alcançar. Mais que isso, impossível, pessoal. Se alguém tentar procurar um sistema que despeje água por gravidade que seja maior que isso, é impossível. Tá violando alguma lei de conservação, seja de energia, seja de quantidade de movimento. A gente vai ver que quando a gente começa a adicionar o atrito, considerando o atrito dessa mangueira, já vai ser um valor menor que esse, tá bom? Mas
para efeito de escoamento sem atrito, a velocidade de saída não depende da geometria, seja da mangueira, seja do furo, não depende do diâmetro, não depende do comprimento, do formato. É a diferença entre alturas e deu, tá certo? Bom, e o problema ainda quer que calculemos a pressão nesse ponto A mais alto aqui, ó. Então nós vamos pegar uma nova linha de corrente entre 1 e A agora. Não mais entre 1 e 2, mas entre 1 e A. Então vamos escrever assim, ó. Linha de corrente entre ponto 1 e o ponto A. Então vou escrever a mesma coisa. V1 ao quadrado sobre 2 mais GY1 P1 sobre ρ. E aqui eu vou usar A agora. Vamos arrumar aqui. Bom, observem que o lado esquerdo continua exatamente igual. Ó. V1 é 0, Y1, P1 sobre P1 é PATM. Nada mudou no lado 1. No lado 2 mudou de 2 para A. Então nós precisamos, qual é a velocidade em A? Qual a altura em A? Aqui eu apaguei. Aqui. A. Qual a altura em A e qual a pressão em A. Bom, observem que pressão em A é justamente a incógnita. Então, esse é o que nós queremos calcular. A altura do ponto A. A altura do ponto A é o H2. Então, H2. E o VA? Velocidade no ponto A. Quanto que vale a velocidade no ponto A? Igual a da saída. Por quê? Apesar do problema não deixar claro, supõe-se que essa mangueira tem o diâmetro constante. Certo? E é assim que normalmente ocorre. A não ser que o problema tivesse especificado, existe uma diferença de diâmetros. Se houvesse uma bucha de redução, um bocal convergente, né, uma diminuição de seção, nós teríamos que a velocidade no ponto A e no ponto 2 seriam diferentes. Mas como o diâmetro é constante, a densidade também é constante, é um líquido, né, incompressível, nós estamos usando densidade constante. Observe que na equação de Bernoulli não aparece ρ1 e ρ2 aqui, né? Porque para deduzi-la nós supomos que o ρ1 era igual ao ρ2, que é simplesmente ρ, tá certo? Então a densidade não mudou daqui para cá também. Como isso aqui não, entre o ponto A e o ponto 2 não está armazenando massa, tudo que entra sai. Fluxo de massa que entra é igual ao fluxo de massa que sai. Ou seja, as densidades ρVA e área, densidade e área na saída e densidade e área na entrada são iguais, logo as velocidades em A e em 2 são iguais, tá certo? A velocidade é a mesma, pessoal. Entra e sai com a mesma velocidade. Então, no lugar de VA, eu vou botar V de saída, que é o que nós calculamos aqui, né? Velocidade na saída. VA é igual a V na saída, que é igual a V2 no caso, certo? Então vamos lá. De novo, vamos substituir essas informações junto com essas na equação de Bernoulli. Então vamos ter, ó, do lado de cá, no lado esquerdo nós temos 0, H2 menos H1,
PATM igual VA ao quadrado. Velocidade na saída ao quadrado sobre 2, então vai ser x quadrada de 2g H2 menos H1 ao quadrado sobre 2 mais g vezes YA, que é o H2, mais PA, que eu quero saber, sobre ρ. Então observem que esse cancelou com esse cancelou com esse, ficamos com GH2 menos H1, GH2 menos H1, esse cara cancelou com esse, nós ficamos que pressão no ponto A vai dar, multiplicando por ρ e passando para o outro lado, vai dar PATM menos PATM menos, passa para o outro lado, multiplicou por ρ GH2. Então observem que a pressão no ponto A está abaixo do PATM. É PATM menos alguma coisa. Ou seja, a pressão aqui está abaixo da pressão atmosférica. O quanto abaixo? ρGH2. Essa coluna de água aqui, né? ρGH é a diferença de pressão entre esse ponto e esse ponto. Os dois têm a mesma velocidade. Como os dois têm a mesma velocidade, a diferença de pressão vai ser igual à diferença de pressão da fluidoestática lá, o ρGH, né? Menos ρGH, H2. Certo? Moral da história. PA é menor que PATM. É por isso que o fluido sai daqui do ponto 1 e vai para o ponto 2. Por quê? Porque a pressão aqui é menor que aqui. Se a pressão aqui é menor que aqui, ela vence a gravidade e o fluido inicialmente vai subir. Como que por mágica, né? Claro que não. Para depois descer. Certo? Ou seja, isso aqui funciona, sifão funciona como uma sucção. Ele vai funcionar direitinho enquanto essa ponta estiver submersa aqui. O que pode ocorrer é, esse nível vai baixando, aí a ponta não está mais imersa, começa a entrar bolinhas de ar. Se começar a entrar ar aqui, pessoal, se formar uma bolha de ar aqui, do tamanho disso daqui, ó, o sistema para de funcionar, tá? Então não pode entrar ar, ou seja, essa ponta tem que ficar submersa e essa ponta tem que ficar abaixo desse nível. Não adianta querer botar essa ponta lá em cima, né? Aí não vai funcionar, claro que não vai, não tem como. Só funciona porque tem esse H2 aqui, ó, que é bem grande, grande o suficiente para vencer essa altura aqui, tá certo? Em palavras gerais, pode ser que essa altura aqui é maior que essa, então a depressão causada por esse lado é maior que a pressão causada por esse lado. E aí o negócio funciona como uma bomba natural, sem consumo de energia. Então esse é o nosso amigo sifão. Outros exemplos, ó. Bocal convergente, o bocal da nossa mangueira de incêndio, mangueira de jardim. Na frente tem um bocal, se vocês lembram, o objetivo do bocal, da redução, né, é diminuir o diâmetro. Então a área era 0,1 metros quadrados, passou para 0,02, ou seja, uma diminuição da seção para aumentar a velocidade do jato. Então imagine que eu quero uma velocidade de saída do jato de 50 metros por segundo. Eu quero, por algum motivo, o corpo de bombeiro quer 50 metros por segundo. Aberto para a atmosfera, de novo, né? Esse jato vai sair. Esse jato desse líquido, né? Seja água ou qualquer outro líquido, vai sair
aberto para a atmosfera. E eu quero saber qual é a pressão que eu tenho que ter dentro dessa mangueira. Imagine que eu tenho que projetar uma bomba que vai me dar esses 50 metros por segundo. Eu quero saber qual é a pressão que essa bomba vai ter que me dar aqui na ponta dessa mangueira. Se vocês lembram, quando a gente fez aquele probleminha do cotovelo com redução, que ele ia tortinho para o lado e para calcular a força, lá nós tínhamos dado uma pressão manométrica na entrada daquele cotovelo tortinho, né, e convergente. É justamente agora nós vamos calcular aquela pressão. Qual é a pressão que tem que ter para acelerar o fluido numa velocidade baixa que ele se encontra aqui para uma velocidade alta que é na saída do bocal. Certo? Então no caso aqui até é ar, tá? É um jato de ar comprimido. Ó. Agora que eu... Não é água não, mas não muda nada, tá? Não muda nada. Qual é a pressão que eu tenho que ter aqui dentro? Esse aqui é um chamado soprador para soprar o ar com uma velocidade de 50 metros por segundo. Tá bom? Então, de novo, nós vamos usar uma linha de corrente entre dois pontos. Nesse caso aqui eu vou pegar o jato, porque lá eu sei a velocidade, eu sei a pressão. Então aqui vai ser o nosso ponto 2 e o ponto 1 vai ser na entrada do convergente aqui, ó. Tá certo? Eu quero saber, na verdade, é P1, né? Isso eu quero saber, a pressão no ponto 1. Bom, de novo, pessoal, não vou mais escrever, mas sem atrito. No enunciado eu não pus, tá? Mas subentendido, sem atrito. Então, P1, V1, não sei quanto é que vale V1, eu sei quanto é que vale V de saída, né? V2, mas não sei quanto é que vale V1. Vamos enumerar o que a gente tem e depois vemos o que a gente não tem. P1, V1, Y1, altura do ponto 1. Então eu vou pegar o meu eixo Y alinhado com a entrada e para a saída, porque daí Y1 é 0. Y2 também vai ser 0. Y2 também vai ser 0. V2. V2 é a velocidade de saída, que é 50 metros por segundo. E Y2 é igual a Y1, que é igual a 0. Então observem que temos duas incógnitas e uma equação. Como é que eu posso calcular essa velocidade no ponto 1? Nós já fizemos isso. Velocidade no ponto 1, nós podemos usar a conservação da massa, que diz que a variação no tempo da massa dentro de um volume de controle. O volume de controle agora é o nosso bocal. A gente já fez isso, tá? A gente chamou de redução de seção. A redução de seção é a mesma coisa que um bocal convergente. Quando fala bocal convergente, pense em linhas arredondadas aqui, ó, para minimizar o atrito, tá? Quando é bucha de redução, geralmente é cantos vivos, aí tem mais atrito. Para que a gente quer minimizar o atrito? Para sair com uma velocidade mais alta possível, né? Claro que o atrito sempre vai frear isso aqui, tá certo? Variação da massa, fluxo de massa que entra menos fluxo de massa que sai. Nós estamos em regime permanente, ou seja, isso aqui é 0, ou seja, tudo que entra é igual a tudo que sai. O que entra, sai. Então, ρVA na entrada é igual a ρVA na saída. A densidade nós estamos assumindo constante, apesar que é ar, temos uma pressão, depois a gente retorna, tá? Nessa hipótese, mas por enquanto nós estamos trabalhando com a equação de Bernoulli, e a equação de Bernoulli supõe que a densidade é constante, então eu não tenho saída. Eu vou ter que assumir isso para poder resolver. Depois a gente verifica se isso está bom ou não. V na entrada, área na entrada, então V na entrada é o V1, área na entrada é 0,1, V na saída é 50, área na saída é 0,02. Com isso, a velocidade na entrada é 10 metros por segundo. Então, o fluido está vindo a 10 metros por segundo e é acelerado até 50 metros por segundo. Certo? Esse é o objetivo do bocal, acelerar. Então,
jogando essa informação agora aqui e jogando isso tudo na equação de Bernoulli, que diz que entre os pontos 1 e 2, né, da linha de corrente, a nossa linha de corrente então está aqui, ó, ponto 1, ponto 2, V1 ao quadrado sobre 2 mais GY1 mais P1 sobre ρ é igual a V2 GY2 P2 sobre ρ. Então, na horizontal, os dois cancelam. PATM, P2 é PATM, não pus aqui, né? P2 pressão no ponto 2 é PATM. Substituindo V1, 10 metros por segundo ao quadrado sobre 2, P1 eu quero calcular, é isso que eu quero, né? A pressão na entrada do bocal, qual é a pressão que a bomba vai ter que fazer no bocal. Densidade do ar, vou botar aqui, ó, o do ar igual V2, que é 50, P2, PATM, certo? Então, fazendo essas continhas, vamos usar a princípio, ó, a densidade do ar de padrão, 1,2, tá? Quilogramas por metro cúbico, que é o ar atmosférico. Mas, professor, mas aqui a pressão vai ser maior que a pressão atmosférica, vai mesmo? Primeiro vamos calcular com esse valor, porque nós temos que admitir, pessoal, que a pressão aqui seja igual aqui, senão a equação de Bernoulli não vale. Então vamos calcular admitindo que realmente a densidade aqui seja igual à densidade aqui. E a densidade aqui, como é a atmosfera, é 1,3. Depois a gente analisa o resultado. Daqui nós vamos tirar que a pressão no ponto 1 vai dar PATM mais, então de novo, ó, é uma pressão de referência, atmosfera, né? Mais 1480 Pascal. Ou seja, a pressão aqui é 1480 Pascal acima da pressão atmosférica. Esse tanto que ela está acima é suficiente para acelerar de 10 para 50. E agora, será que essa hipótese aqui é razoável? Será que é? Vejam bem, o PATM é na ordem aproximadamente de 101.300 Pascal. E esse aqui é 1480. Observe que o tanto que a pressão variou no ar daqui para cá é em torno de 1,4%. É uma variação pequena de pressão, pessoal. Então, em termos absolutos, 101.000, 102.500, sabe? Então, apenas 1,4% de diferença. Ou seja, o erro de se usar esse valor aqui, ao invés do valor correto de densidade aqui, é de 1,4%. Um erro bem pequeno, tá, pessoal? Em outras palavras, apesar de eu não saber exatamente o valor da densidade aqui, eu até posso calcular agora, né, com essa nova pressão aqui, ó, somando esses dois, posso usar a equação dos gases ideais e tirar a nova densidade, desde que eu saiba a temperatura, etc, tá? Aí essa densidade, na verdade, é 1,4% maior somente. Muito pequeno. Mas eu não posso fazer isso, porque eu sou obrigado
a usar o mesmo valor de densidade aqui e aqui, senão a equação está errada, tá? Como eu sei que isso aqui vai dar no máximo 1,4 de erro, por cento de erro, eu estou tranquilo. 1,4% para mim é um erro bem pequeno. Em termos de engenharia, 1,4% de erro é bem pequeno, tá, pessoal? Bom, outro exemplo de aplicação da equação de Bernoulli. A famosa asa do avião. O que faz o avião voar? O que faz o avião voar é a diferença de pressão que existe entre a parte de baixo e a parte de cima da asa do avião. Olha só. Imagina que um determinado avião está a 150 km por hora, certo? Numa certa altitude, onde a pressão atmosférica é 89,6 kPa, a densidade correspondente a essa pressão é 1,12, então a densidade é um pouquinho menor, né? A nível do mar é 1,3, 1,2, desculpa, e aqui 1,12, porque a pressão é menor, porque o avião está voando alto, numa velocidade de 150 km por hora. Então, imagine que agora a asa está parada e sobre ela está vindo esse fluido com essa velocidade. Tá? Devido à curvatura da asa do avião, essa linha de corrente aqui em cima é mais comprida que essa linha de corrente aqui embaixo. Por quê? Porque a parte de baixo da asa do avião é praticamente reta. Aqui eu exagerei e botei reta, tá? Na verdade ela tem uma curvaturinha, é bom ter sempre uma curvaturinha. Mas a curvatura de cima é bem maior. Ou seja, provoca uma distorção das linhas de escoamento. Lembra lá do nosso automóvel, aquela linha de corrente S contornando o carro? Lembra que eu falei que formava uma região de baixa pressão em cima da asa? Isso que nós vamos explorar agora. Então essa curvatura faz com que a linha de corrente em cima seja maior que a linha de corrente embaixo. Ou seja, a velocidade para percorrer essa linha de corrente tem que ser maior que a velocidade para percorrer essa linha de corrente. Por que eu sei disso? Porque se o caminho é maior, os dois chegam juntos. Imagina que tem uma molécula que vem por essa linha de corrente e uma molécula que vem por essa linha de corrente. Elas têm que chegar no final ao mesmo tempo. Professor, eu não concordo que as duas chegam ao mesmo tempo. Estou falando isso porque é dúvida comum do aluno, tá? Por que as duas têm velocidade diferentes? Por que a velocidade não é a mesma e a segunda se atrasa com relação à primeira? Porque nós temos um sumidouro de massa. Entra dois e só sai um. Não pode isso. Se entra dois, conservação da massa, tem que sair dois. Porque a massa não pode ser criada. Isso aqui não é um reservatório, não está armazenando ar. Então a asa do avião não é um tanque de ar comprimido que eu estou comprimindo ar. Não pode, tudo que entra sai. Entra duas moléculas, saem duas moléculas. Então a molécula de cima, obrigatoriamente, está a uma velocidade maior. Essa velocidade foi medida, tá? Como sendo 60 metros por segundo. Medida. Como que mede? Depois a gente vai ver. Por enquanto, acredite em mim. Ela pode ser medida 60 metros por segundo. Se fizermos essa conversão aqui, ó, 150 km por hora, estou procurando aqui a conversão. 41,7 metros por segundo. Então, o vento chega a 41,7 metros por segundo e o que passa por baixo continua a 41,7 e o que passa por cima nesse ponto chega a 60. Tá? Ou seja, o fluido sofre uma aceleração, aquilo que a gente já falou. Sobre o carro, lembra? Se ele sofre uma aceleração, na equação de Bernoulli, na conservação da energia, né? O que ele diz? Entre dois pontos quaisquer, 1 e 2. Vamos escrever a equação de Bernoulli aqui.
Vou pegar uma linha de corrente entre um ponto 1 aqui. Aqui está o ponto 1. Linha de corrente até o ponto A, que é o ponto onde eu sei a velocidade. Então, na verdade, 2, eu vou trocar aqui, ó. Letra é letra, né? 2, 2, 2. Quero saber, nesse ponto A, qual que vai ser a pressão. Certo? V1, quem que é o V1? Então eu vou agora imaginar que o avião está parado e o vento é que está vindo de encontro à asa do avião. V1 é a velocidade do fluido na referência, que eu sei que o avião está voando a 41,7 metros por segundo. Ao quadrado sobre 2. Y1 e Y2. Essa diferença de altura entre os pontos 1 e 2, nossa, eu apaguei e escrevi 2 de novo, pessoal. Você deve estar rindo ali do outro lado, né? Mas tudo bem. Agora vamos escrever no ponto A. Entre o ponto 1 e o ponto A, a altura é praticamente a mesma, pessoal. Praticamente a mesma altura. A espessura da asa é coisa mínima, né? Alguns centímetros, não vai ter grande diferença. Eu posso admitir que Y1 é aproximadamente igual a YA. O escoamento é praticamente horizontal. P1, eu vou escrever assim, ó, PATM só, tá? Eu já sei quanto é que vale PATM, tá lá. Não vou carregar esse número agora. Vocês já vão entender por quê. Dividido pela densidade, naquele ponto a densidade é 1,12, igual velocidade no ponto A, que é 60 ao quadrado sobre 2, pressão no ponto A, é isso que nós queremos, e a densidade 1,12. De novo, nós temos que admitir a mesma densidade dos dois lados. Vai haver uma diferença de pressão? Vai. Se essa diferença de pressão vai afetar a densidade, é isso que nós vamos ver agora. Porque, de novo, nós estamos trabalhando com o ar. E nós vimos que o ar é compressível, então a densidade muda com a pressão. Mas vamos usar o mesmo raciocínio lá do bocal convergente, o problema anterior. Vamos admitir que a densidade é a mesma, para poder usar a equação de Bernoulli, e depois no final a gente analisa se ela realmente pode ser impactada pela nossa hipótese. Pressão no ponto A, fazendo essas operações, vai dar de novo PATM, mais ou menos alguma coisa. Vai ser sempre assim, pessoal. A pressão vai ser sempre a atmosfera como referência. E nesse caso, ó, vai dar menos. Jogando isso para cá, 60 ao quadrado dá 1042. 1042 pascal. Então a pressão no ponto A está 1042 pascais abaixo da pressão no ponto 1, que é o PATM. Ou seja, houve uma depressão aqui em cima. E uma linha de corrente que passa por baixo, como ela permaneceu linha reta, nada mudou. A pressão aqui embaixo deve ser igual a PATM. PATM embaixo e PATM menos alguma coisa em cima, cancela o PATM para variar, né? Isso provoca uma força chamada força de sustentação. Então, se eu tenho escoamento do ar aqui contra uma asa, devido ao efeito de curvatura dessa asa, provoca uma depressão em cima e provoca uma força de sustentação, medida em newtons. Essa força é o produto dessa pressão, da diferença de pressão, né, pela área. Então, imagine uma área de asa, uma asa com 1 metro de largura e 10 metros de comprimento. 10 metros quadrados vezes isso aqui dá 10 mil newtons, daria 1 tonelada.
de força, né, para cima, para segurar o peso do avião, tá? Então o avião voa por causa dessa diferença de trajetórias das linhas de corrente em cima e embaixo. Todo automóvel acontece isso, pessoal, todo ele. O fundo sempre é chato e na parte de cima, mesmo que for quadrado, tá, pessoal? Mesmo um automóvel quadrado, anos 60, né? Anos 70, carros quadrados. De novo, por baixo o fundo sempre é reto e por cima, por mais que esses cantos vivos eles vão provocar turbulência, como a gente vai ver mais adiante, mas o fluido vai percorrer uma curvatura maior em cima que embaixo. Então o automóvel também vai ter uma força de sustentação, vai tender a decolar, vai chegar numa velocidade. Observe que quanto maior for essa velocidade, como eu tenho velocidades ao quadrado, a diferença delas aumenta e essa força vai aumentando, até que eventualmente chega uma hora que esse automóvel também vai decolar. Então eu costumo brincar com os alunos que o automóvel, o Fusca, né, também decola, basta ter uma velocidade suficiente, em torno de 200 e pouco. Ainda bem que o motor não chega lá, né? Acima de 200 km por hora, esse Fusca vai decolar, literalmente. Só que ele vai decolar fora de controle, obviamente, né? As asas de avião são otimizadas para esse propósito, para fazer essa força de uma maneira controlada. Que no Fusca vai ser uma força tridimensional, ele vai sair rolando e girando. Aqui, o objetivo é se ter uma superfície controlada, de forma que a força seja bem perpendicular e constante, para o sistema se tornar estável, tá certo? Então, é assim que a gente consegue criar uma força de sustentação, distorcendo as linhas de corrente. Então a aerodinâmica é isso aí, pessoal, é o estudo desses formatos, dessas forças, como otimizar isso e como medir essa velocidade. Como é que eu medi essa velocidade aqui? Aliás, como é que dentro de um avião eu sei que eu estou nessa velocidade aqui? Com relação ao vento. Uma coisa é a velocidade do avião com relação ao chão. Eu meço isso por GPS. Velocidade do avião com relação ao chão. Eu preciso saber da velocidade do avião com relação ao vento, lá na frente. E a velocidade do avião com relação ao vento em cima da asa. Como é que eu meço essas duas velocidades? Que não é do GPS. O GPS não tem a capacidade de dizer qual é a velocidade do vento. E aí, como é que eu faço? Vamos estudar agora. Então, de novo, nós vamos usar a equação de Bernoulli para medir essas velocidades do vento, seja no avião ou seja em túnel de vento. Como é que eu posso medir a velocidade de um sólido com relação ao vento? Com relação ao fluido que está escoando, velocidade relativa de um fluido com relação a uma superfície. Como é que eu faço para medir isso? Então, para chegar lá, vamos definir 3 pressões agora: pressões estática, de estagnação e dinâmica. Até agora nós falamos só em pressão, né? Que era a pressão estática, ou pressão hidrostática, né? Que é aquela do fluido em repouso, tranquilinho. Agora, para poder medir velocidade, nós temos que definir outras 2 pressões. Vamos lá, olha só. Pega um escoamento, um jato de ar ou de água contra uma parede sólida. Lembra daquele problema do jato contra um anteparo que provocava uma força contra o anteparo? Agora nós vamos analisar as linhas de corrente e vamos usar a equação de Bernoulli. Eu desenhei várias linhas de corrente. Umas são defletidas para cima, outras são defletidas para baixo, mas vai ter pelo menos uma, na verdade mais de uma, tá? Mas vai ter pelo menos uma linha de corrente bem no centro do jato, no centro geométrico, que ela vai estagnar, vai parar. Então o fluido está chegando com uma certa velocidade, V, está numa certa pressão atmosférica, por exemplo,
e vai ter uma linha de corrente que vai parar. A velocidade no ponto zero, que é o ponto de estagnação, é igual a zero. Então agora nós vamos analisar a equação de Bernoulli entre os pontos 1 e 0, tá? Então lembra que lado esquerdo sempre é a origem. Só não tem que ser entre 0 e 1? Pode, mas eu escolhi 1 aqui, que é o início, e 0 porque é estagnação, ou seja, é um ponto de velocidade zero. Como é que fica a equação de Bernoulli? Se isso aqui está na horizontal, vamos chamar o eixo Y daqui, altura 1 e altura 0 são iguais, jato horizontal, né? P1, quem que é o P1? A pressão no ponto 1 é o P. Velocidade no ponto 1, nós chamamos de V, simplesmente. Velocidade no ponto, na estagnação é 0. E eu quero saber quanto que vai ser a pressão nesse ponto de estagnação. Isolando, eu vou tirar aqui a pressão no ponto de estagnação. Vai ser a pressão P, que já existia naturalmente, acrescida de alguma coisa. Então imagine que P seja PATM. Imagine que P seja PATM. A pressão no ponto de estagnação é o PATM mais alguma coisa, de novo, né? Então agora nós temos 3 parcelas. O que nós chamamos de P, agora a gente vai ter que chamar de pressão estática. Antes a gente chamava só de pressão. Tudo que eu falei até agora dizendo pressão, entenda como pressão estática. Por que foi acrescido o termo estática? Para diferenciar da pressão de estagnação, que é a pressão nesse ponto aqui. Então observe que esse jato impactando vai gerar uma força, né? A força dividida pela área vai dar a pressão naquele ponto. É a pressão de estagnação naquele ponto. Se eu desacelero o fluido, uma molécula, até a velocidade zero, vai haver aumento de pressão. Pressão de estagnação, que é a pressão que já normalmente existia, ou seja, a pressão estática, mais o termo ρV quadrado sobre 2, chamado de pressão dinâmica. Dinâmica tem a ver com velocidade, certo? Esse termo que apareceu aqui, ó, a gente pode imaginar que... Por que chama de pressão? Porque se isso aqui é Pascal, isso aqui também tem que ser Pascal. Eu não posso somar Pascal com outra variável, com outra grandeza, né? Se eu fizer as unidades de ρ e v quadrado, eu vou ver que vai dar Pascal. Então isso aqui é uma pressão. Que pressão é essa? Dinâmica, que é a pressão advinda da velocidade. Então quando eu desacelero dessa velocidade até zero, eu aumento isso aqui de pressão estática. Então se eu colocar um sensor de pressão aqui, olha só pessoal, se eu colocar um sensor de pressão aqui e um sensor de pressão aqui, se eu meço essas duas aqui, a de estagnação e a estática, eu meço essas duas pressões, eu posso calcular a velocidade, olha só. Certo? Se eu sei isso e sei isso, como é que eu sei? Medindo a pressão aqui e a pressão aqui, com sensores, eu tiro a velocidade. E isso é feito através do chamado tubo de Pitot. Bom, o que é o tubo de Pitot? Eu vou até tampar aqui primeiro, ó. Imagina que eu tenho uma tubulação. Esquece o tubo de Pitot. Imagina que eu tenho uma tubulação que está passando um fluido com uma certa pressão, uma certa densidade e com uma certa velocidade. Imagina que a princípio eu sei isso daí, tá tudo certo, tá? Como é que eu meço essa pressão? Se eu quiser saber essa pressão P, eu ponho um manômetro de tubo em U, esse que está em verde, né? Imagina que nem tem velocidade por enquanto. Isso aqui é um cano pressurizado, não tem velocidade. Eu boto um manômetro de tubo em U e meço a altura, deflexão, né? A gente já viu isso. Tira a pressão no ponto P. A pressão no ponto aqui vai ser a referência que está entrando pelo outro lado do tubo em U, que é o PATM, né? Aqui vai ser PATM mais ρg vezes essa altura, tá certo? Então isso a gente chama, antes era só pressão, agora a gente vai chamar de pressão estática.
Isso aqui é um tubo em U para medida de pressão estática, ou um tubo de pressão estática, certo? Se esse fluido começa a escoar com essa velocidade, a gente observa que isso não muda. Por quê? Porque a velocidade está na horizontal e o tubo está na vertical. Então existe um ângulo de 90 graus entre o tubo e o escoamento. Nesse caso, a pressão estática não muda. A pressão estática não muda. Eu vou medir exatamente a mesma pressão, que é a chamada pressão estática. Um tubo desse jeito não tem a capacidade de medir o efeito da velocidade. Como é que eu meço o efeito da velocidade? Agora sim, eu boto o tubo de Pitot, que é exatamente igual, só que a pontinha é virada na direção do escoamento. Para quê? Para pegar pelo menos uma linha de corrente que vai chegar aqui e vai chegar ao ponto de estagnação. Vamos chamar isso aqui de ponto zero, ou seja, estagnação. Ou seja, o fluido vem com uma certa velocidade que eu quero medir e ele chega na ponta desse tubo e para. Não, professor, mas aqui não é uma parede sólida, o tubo é furado, o ar vai vir para cá? Não vai, o ar não vai entrar. Por quê? Conservação da massa. Se o ar não consegue sair, ele não vai entrar, certo? Aqui preenche de ar e qualquer nova molécula que vier vai impactar e vai ficar aqui na ponta, certo? Acreditem em mim, o ar não vai entrar porque não tem onde sair. Para ele sair, ele teria que espirrar esse líquido para cima. Estou partindo do princípio que essa altura aqui é suficiente para conter a pressão de estagnação. Então aqui teremos a pressão de estagnação, exatamente isso aqui, né? Ponto de estagnação. Agora não é mais uma superfície sólida, é a ponta de um canudinho e aqui dentro tem ar e esse ar que está aqui não deixa o ar novo entrar. Por quê? Porque não é um reservatório, não tem onde estocar ar aqui dentro. Só pode entrar o que vai sair. Como não sai nada, não entra nada. Isso pressuriza esse cano que vai levantar essa coluna. Observe que eu fiz de propósito, ó, essa altura aqui, que nós vamos chamar de H2, é maior do que essa daqui. Esse tubo está medindo a pressão estática. Esse tubo de Pitot está medindo a pressão de estagnação. Então, se eu subtrair a pressão medida por esse com a pressão medida por esse, eu tenho a pressão dinâmica. Tá certo? Então, vamos lá, ó. Vamos usar essa expressão, P0, pressão na estagnação, é igual a pressão estática mais ρV quadrado sobre 2. Certo? Quem que é a pressão de estagnação? P0 é a pressão medida pelo tubo de Pitot. Quanto é que é a pressão no tubo de Pitot? Bom, a pressão nesse ponto aqui eu sei quanto é que vale. Imagine que aqui seja PATM, né? Vai ser, vamos chamar de P0 aqui, não precisa ser PATM, pode ser P0, pode ser dentro da cabine de um avião, onde essa cabine do avião não está na pressão atmosférica, tá certo? P0. Como é que eu... Ah, não, P0 não é bom. Porque já estamos usando zero aqui. Vamos chamar de PREF, de referência, que é dentro da cabine do avião ou dentro do automóvel. PREF, P de referência. O que é o P0? É a pressão de estagnação. Quem é a pressão de estagnação? É o P de referência, que é a pressão aqui, mais ρGH2. Mais ρ do fluido manométrico, é o fluido que vai aqui dentro, por exemplo, água, que é diferente desse fluido aqui, que eu estou medindo a velocidade, que pode ser ar, por exemplo. Tem que ser fluidos diferentes, né? Não posso botar água e ar aqui, também não vai funcionar. Esse aqui tem que ser mais denso que esse. Então, muito comum, se aqui é ar, isso aqui vai ser água. Se aqui for água, mercúrio, por exemplo, certo? ρGH2. Então, essa é a pressão de P0 aqui. E a pressão P0 aqui é a mesma P0 aqui. Por quê? Se isso aqui está preenchido de ar, por exemplo, essa distância é pequenininha, tá certo?
Esse aqui é bem mais denso que esse. Então, a diferença de alturas aqui é desprezível, né? A gente já fez isso no manômetro tubinho U. Então, vamos escrever o resultado final. Pressão de referência, rho do fluido GH2. E quem que é o P? É a pressão estática, que é o Pref mais ρgH1. Pref mais rho do fluido GH1. Certo? Jogando essas duas informações aqui, pressão de referência mais rho do fluido GH2, pressão de referência mais rho do fluido GH1, mais, estamos aqui, o rho do escoamento, V quadrado sobre 2. Referência, cancela. De novo, a mesma pressão atmosférica, ou mesmo que não seja a pressão atmosférica, a pressão do ambiente, né? Ela sempre acaba se cancelando, se anulando a si própria, porque ela atua em todos os pontos. E nós ficamos com rho do fluido GH, rho do fluido GH. É a diferença, né? Então ficou rho do fluido GH2 menos H1. É a diferença de alturas igual rho V quadrado sobre 2. Portanto, a velocidade vai ser 2 rho do fluido manométrico GH2 menos H1 dividido pelo rho do escoamento. Raiz quadrada. Então, observem que medindo a diferença de alturas, eu vou estar medindo a diferença de pressões estática e estagnação, e eu tiro a pressão dinâmica. Então, essa é a velocidade do escoamento. Então, eu posso usar esse tubinho de Pitot em cima da asa do avião. Em cima da asa do avião, agora eu posso desenhar um tubinho de Pitot aqui, ó. É um Lzinho, né, que aparece para fora, ó. Um Lzinho aparecendo para fora. E a gente é capaz de medir a velocidade. Outra maneira até mais inteligente de se fazer é o chamado tubo Pitot estático. O que o Pitot estático faz? Junta os dois num só. Em vez de trabalhar com dois tubinhos e medir H1 e H2, eu vou trabalhar com um tubinho só. Eu junto essas duas extremidades aqui, pessoal. Ó, basicamente, eu vou juntar essas duas. Sei que a pressão de referência vai cancelar mesmo, né? Se eu não precisar saber a pressão de referência, eu posso usar um Pitot estático. Desse lado, nós temos atuando o que nós chamamos de P, e desse lado nós temos atuando o que nós chamamos de P0. Então, do lado de cá está a estagnação, no L, né? Que seria o tubo de Pitot, e do lado de cá está a estática. Quer ver, ó? Pela definição, P0 é P mais ρ V quadrado sobre 2, certo? Pressão de estagnação é a pressão estática mais ρ V quadrado sobre 2. É a velocidade que eu quero medir. Por outro lado, no manômetro, o P0, que é a pressão aqui embaixo, é a pressão aqui mais ρgH. P0 é igual a P mais ρ do fluido e GH. Então, igualando esses dois, P0 igual a P0, ou seja, P mais ρ V quadrado sobre 2 é igual a P mais ρ do fluido GH. De novo, o P cancela. Eu não sei quanto é que é a pressão estática, não consigo calcular, mas eu sei que a velocidade é 2 ρ do fluido GH dividido por ρ. Então, observem que raiz quadrada disso deu exatamente a mesma resposta. No lugar de H2 menos H1 é simplesmente H. Então, se eu quero saber só a velocidade, eu uso um Pitot estático. Esse aqui é o Pitot. O que é o Pitot estático? É o tubo de Pitot de um lado e o estático do outro.
Então, pitot mais o estático, pitot estático. Mais fácil ainda para calcular a velocidade. Então é assim que se mede velocidade, pessoal. Eu posso pôr um tubo de pitot estático desse em cima da asa e esse aqui vai em cima da asa e esse aqui eu calculo a velocidade em cima da asa, né? E a velocidade do vento antes de chegar na asa. Se vocês embarcarem em aeronaves comerciais, né? Essas Boeing, Airbus, vocês vão entrar. Aqui tá a aeronave, ó. Vocês vão entrar por uma porta lateral aqui, né? Onde tem a escadaria. Vocês vão olhar aqui, ó. Tem um Lzinho desse virado para frente e tá escrito. Alguns tá escrito, outros não, tá? Pitot. Que é justamente esse sensor para medir a velocidade antes do avião chegar na asa, antes do ar chegar na asa. E eu ponho outro desse sobre a asa, então eu meço duas coisas. Velocidade do vento antes de chegar na asa, que é a velocidade do avião com relação ao ar, velocidade relativa, né? E um pitot sobre a asa, tá? Isso dá para ver, olhando com cuidado, não é todos os modelos. Todos os modelos têm tubos de pitot, mas nem todos vai estar escrito ou dá para ver claramente. Mas alguns Airbus, alguns Boeings, vocês vão olhar no lado esquerdo, estão entrando, vocês vão olhar ali, está escrito pitot e tem um tubinho para frente. Para quem assiste Fórmula 1, automobilismo também, tá? Aqui tem a cabeça do piloto, aqui está o carro, né? Aqui em cima, ó, vai ter umas anteninhas de rádio para se comunicar com a equipe e tem uns tubinhos desse virado para frente, tubos de pitot, para medir a velocidade do carro com relação ao vento. De novo, tem a roda que dá a velocidade relativa ao solo, mas a aerodinâmica desses automóveis é muito importante, né? Tem asas, inclusive asas invertidas para provocar uma força, em vez de ser uma força para cima, no caso do avião, no caso do Fórmula 1 vai ser uma força para baixo. Para calcular essa força, os engenheiros precisam saber a velocidade relativa. Então eles usam tubos de pitot também. Com isso, a gente encerra o capítulo 6, pessoal, que é justamente essa parte da equação de Bernoulli. Então, tem alguns exemplos aí para vocês tentarem resolver. Aqui está escrito 43 a 47, tá? Ou seja, 43, 44, 45, 46 e 47. Todos eles são exemplos basicamente de aplicação da equação de Bernoulli. Se vocês observarem também, eu não passo o exercício do capítulo 5. Tá? O capítulo 5 é aquela parte da equação de Navier-Stokes, onde a gente também não deduziu em detalhes aqui, a gente só apresenta, então nem tem exercício do capítulo 5, tá? Só do capítulo 6, que é a aplicação direta da equação de Bernoulli. Tá certo, pessoal?